Olá, caríssima, bom dia. Nós estamos aqui novamente porque queremos juntas apresentar nossas vidas diante do Senhor. Vamos começar essa semana fazendo isso? Você já fez isso aí na sua casa, sozinha? Se você já fez, faça mais uma vez aqui comigo. Ou se você ainda não fez isso e já começou a sua semana, vamos juntas? Olha, o trecho que eu quero compartilhar com você rapidamente aqui, para que nós possamos então orar, está lá em Efésios, capítulo 3, versos de 14 a 21. É uma oração, é a oração que o apóstolo Paulo está fazendo pelos Efésios. E ele fala da seguinte forma: ó, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aqui eu quero já chamar a sua atenção. Olha, se você não puder fazer sempre isso, ajoelhar-se diante do Pai para orar, sempre que puder, faça. É tremendo. É assim uma atitude de humildade. E ele está fazendo isso aqui. E normalmente, os judeus não faziam isso para orarem. Eles normalmente oravam em pé. E aqui ele está falando assim que por esta causa ele se punha de joelhos. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Ele está orando, pedindo para que os efésios fossem fortalecidos com poder. E o poder de quem? Ele fala do Espírito Santo no homem interior, dentro deles. Então nós precisamos pedir sempre ao Senhor, Deus, que nos dê do poder do Espírito Santo dele, ou seja, nos encha do Espírito Santo dele mais e mais e mais. E detalhe, para que isso aconteça, é preciso que o nosso eu diminua. Como o apóstolo João fala lá, né, em João, ele fala assim: convém que Cristo cresça, que eu diminua. Então, nosso eu precisa diminuir para que sejamos de fato cheios do Espírito Santo, do poder, como ele fala aqui. E detalhe, ele fala que esse poder vai nos fortalecer. Olha, como precisamos ser fortalecidas no poder do Espírito todos os dias. E ele continua, e ele fala assim, de uma forma redundante, para reforçar, no verso 17 ele fala assim: e assim habite Cristo nos vossos corações. No coração. Lembra que temos sempre falado que tudo começa no coração? E Cristo precisa habitar nos nossos corações. E ele fala, ele está pedindo isso, pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quem é amor? Deus é amor. Se você e eu quisermos conhecer o verdadeiro amor, precisamos conhecer a Deus. Então ele fala, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a altura, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Nós não temos, de fato, a plena noção e o conhecimento do que é o amor do Pai, o amor de Cristo. E ele fala ainda, ó, esse amor, conhecer o amor de Cristo, esse amor que excede todo entendimento. E é interessante, porque essa mesma expressão é usada pelo apóstolo Paulo, lá em Filipenses, quando ele fala da paz. Ele fala que é a paz que excede todo entendimento. E aqui ele está falando também do amor que excede todo entendimento. Esse amor que nós não temos noção, mas precisamos desesperadamente. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, nós precisamos ser plenamente habitados pelo Espírito Santo ou a plenitude de Deus, Jesus Cristo. Nós precisamos, quanto mais de Jesus nós temos, mais sábias seremos. Porque o Senhor Jesus já se tornou, fala lá em 1 Coríntios, o Senhor Jesus já se tornou da parte de Deus nossa sabedoria. Então, se desejamos ser mulheres sábias, com a sabedoria do alto, precisamos ser cheias da plenitude de Deus, Jesus Cristo. E aí ele vai terminando a oração falando assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o poder que opera em nós, Espírito Santo. A ele, a Cristo, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, ao nosso Pai, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele termina a oração assim. E veja, vale ressaltar aqui, ele está falando, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos trazer isso à nossa memória, à nossa mente, ao nosso coração. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós, o Espírito Santo que opera em nós. Precisamos trazer à nossa memória, este é o Deus a quem nós servimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém? Guarda essa palavra na sua mente e no seu coração.
Vamos orar, então? Se você puder, feche os seus olhos. Ou se você não puder agora, depois você assiste de novo esse vídeo e ore assim junto comigo. Amém? Vamos orar. Pai querido, Santo Deus de Israel, Senhor dos céus e da terra, o Deus do universo que comanda todas as coisas, absolutamente soberano, que tem o governo de todas as coisas. Glórias sejam dadas a Ti, e é na Tua presença que nós estamos agora. Senhor, lava-nos com o sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados, até aqueles ocultos que cometemos e nem sabemos. De fato, nós somos pecadoras e jamais poderíamos chegar na Tua presença. Mas lava-nos com o sangue de Jesus, nos perdoe, nos purifique, cobre-nos com o sangue de Jesus para estarmos diante de Ti, Senhor. Porque não tem como vivermos longe da Tua presença. Não tem. Pai, nós buscamos ao Senhor, e como o apóstolo Paulo aqui ora pelos Efésios, nós clamamos a Ti porque desejamos e precisamos sermos fortalecidas no poder, no Teu poder, no poder do Espírito Santo de Deus, do Senhor, o Teu Espírito. Nós precisamos ser fortalecidas e cheias do Teu Espírito. Encha-nos mais e mais e mais do Teu Espírito Santo, ó Pai. Em Cristo Jesus, Senhor Deus, nós também clamamos a Ti, como o apóstolo Paulo fala aqui, porque nós queremos que o Teu Espírito, a plenitude do Senhor, Deus, o Senhor Jesus, habite em nós dessa forma permanente. Não uma habitação temporária, como quem vai num hotel e habita ali temporariamente, não. Nós queremos que o Senhor Jesus venha fazer morada em nós, habite em nós de forma permanente. Nós clamamos a Ti. E, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, porque se a Tua palavra está falando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, nós clamamos a Ti, faz as nossas vidas. Temos esperado em Ti, Senhor, temos esperado em Ti pelo Teu mover, Senhor Deus, pelas proezas do Senhor, para que o Senhor venha e opere exatamente isso com o Teu poder que habita em nós, que o Senhor opere assim infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ou seja, além do que nós conseguimos imaginar. Faça esta obra nas nossas vidas e nós clamamos a Ti. Senhor, nós entregamos nossas vidas diante do Teu altar nessa semana, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, dirigindo os nossos passos, conduzindo as nossas vidas, abençoando-nos para que sejamos excelentes nos detalhes, para que isso reflita a luz de Cristo, a glória e glorifique o Teu nome, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos fazendo mais e mais elegantes no coração, na imagem, no comportamento. Que o Senhor Deus, brilhe. Que nós possamos brilhar a luz de Cristo que habita em nós. Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos cônjuges, abençoa os nossos filhos, livra-nos de todo mal, de todo perigo, abençoa as pessoas que trabalham para nós, as pessoas com as quais nós trabalhamos. Senhor, abençoa, Senhor, dirige, Deus. Em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, confiantes em Ti. Vai, Senhor Deus, à nossa frente, desembaraçando todo o caminho. Só Tu tens esse poder. É em Cristo Jesus que nós oramos, Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Viva esta semana, não somente hoje, mas essa semana, assim, dessa forma, conforme a palavra nos instrui, crendo no Senhor Deus. Amém? Deus te abençoe, grande beijo. Encaminhe esse vídeo para mais e mais mulheres, para que mais e mais mulheres possam estar se apresentando diante do Pai junto conosco. Amém? Deus te abençoe, grande beijo.